SP que tá no beat, nigga. SP que tá no beat, nigga. Fala turma, tudo jóia? A gente vai iniciar o podcast da Escola Teotônio, ou ETBV Podcast. Aqui a gente vai falar de assuntos muito bacanas, que você vai adquirir um conhecimento ótimo, e a gente vai chamar ex-alunos e convidados especiais que passaram na história da nossa escola. Esse é o nosso primeiro episódio, então a gente quer fazer uma apresentação dos nossos apresentadores, os hosts, né, do podcast. Então agora eu vou apresentar todos os nossos apresentadores, a gente vai contar a história de cada um, e no final do vídeo, tá? A gente vai chamar mais um convidado, que é o nosso primeiro convidado, que é o diretor Jefinho Costa. Então, assistam até o final, que esse podcast promete muito. A gente tá fazendo um trabalho muito bem feito. E assistam até o final, porque vai ser um conteúdo de muito valor. Bom dia, gente. Me chamo Brian, sou aluno do terceiro ano do ensino médio. E estamos aqui bater um papo com vocês aqui, com nossos amigos aqui da roda aqui, e com o nosso convidado que vai chegar ainda. Turma, a gente quer apresentar esse podcast, como eu falei. A gente espera que pelo menos uma frase do que a gente falar aqui tome rumo na vida de vocês, porque todo mundo aqui está no terceiro ano, que está apresentando, mas não só o pessoal da escola. Como a gente está fazendo esse podcast, às vezes uma frase falada, que a gente vai trazer ex-convidados, alunos, no caso ex-alunos convidados, que já passaram nessa escola, já tiveram sucesso, às vezes eles possam passar uma visão para quem está na escola, e às vezes você possa adquirir um conhecimento correto e às vezes tomar um rumo, porque no terceirão todo mundo ali tem um choque de realidade, tem um medo, né, do que vai fazer, o que eu vou fazer do meu serviço, o que eu vou fazer na minha vida profissional. Então a gente acredita que cada dos convidados que passar aqui, né, que hoje é o diretor Jefinho, possa adquirir um conhecimento em cima, né? Sim. Bom, meu nome é Wellington Daniel, eu estou muito contente de poder participar do ETBV Podcast. Bom, como eu e meus amigos estamos aqui todos reunidos com um único objetivo, que é transmitir um pouquinho da gente e do nosso convidado que ainda vai chegar, que é o Jefferson Costa. Bom, eu espero que a gente possa ter sucesso nesse novo projeto. Desejo uma boa sorte para nós e que dê tudo certo. Bom, estava ouvindo o Vitor falar sobre medos e inseguranças, e acho que nessa parte do terceiro ano é a parte que a gente mais sente isso. A parte que a gente chega no final, a gente fala, putz, agora eu tenho que me virar. Então, o terceiro ano é isso, cara. O terceiro ano é onde a gente tem que escolher os caminhos que a gente vai fazer. E chamar pessoas que já passaram pela escola e fazer um bate-papo sobre isso é bem legal, porque a gente vai ter essa experiência, vai ter essa conversa. E são pessoas que já passaram por aqui, já tiveram a trajetória. E o que eu tenho a falar é só desejar uma boa sorte pra gente, que nos próximos episódios a gente esteja mais leve, mais solto pra falar, porque eu percebo a timidez de cada um aqui. Mas é isso, só tenho a desejar uma boa sorte. E, bom, vou passar a palavra pro meu amigo Matheus. Eu acho que eu não me apresentei de começo, mas meu nome é Marcos Gabriel. Agora eu vou passar pro Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus,
E eu também sou integrante desse novo projeto, né? ETB Podcast, projeto inovador. A gente criou esse projeto do zero, tanto que nenhuma escola, nem na nossa região, nem na internet, tem esse projeto. Então tomamos a iniciativa de começar um projeto novo, que é entrevistar várias pessoas e extrair vários conhecimentos para nós e para vocês também que estão assistindo a gente. Bom, esse projeto, pessoal, a gente vai, como meus amigos falaram, vai entrevistar várias pessoas que já passaram por aqui, pessoas que vão passar, pessoas que vai dar um conselho pra gente, e nada melhor do que a gente ouvir um conselho de uma pessoa mais velha do que a gente, uma pessoa que já viveu as coisas que a gente não tá vivendo, né? E, bom, esse projeto vai ser um projeto ótimo, né? Como o menino já disse, a gente já está no fundão, então vai ter conversa, vai ter projeto, vai ter várias coisas que vai agregar na nossa vida, no nosso dia a dia aqui, e várias coisas que vai agregar para vocês também, que alguém pode extrair um conhecimentozinho, né, desse nosso podcast. Nem que seja zoeira entre Nem nós. que seja aqui, zoeira, né? Sim, Vai uma troca ter de sempre experiência, né? Algo bem legal. Vai ser A bem gente- legal essa jornada. Quando você tá no primeiro ano ali, nossa, falta muito tempo ainda pro É, terceiro dá uma ano. zoada. Dá pra ficar tranquilo, dá pra aproveitar, falta muito tempo. A gente ainda não Vai sabe o que chegando, é, sim, não sabe vai o que é. chegando Sendo ali. sincero, a ficha não caiu pra nós ainda. Sim, Não. nem parece que ano que vem eu nunca mais vou estar aqui. Não, mas aí Que o loucura. importante é a gente não deixar de ser amigos ainda. A amizade tem que continuar, independente de tudo. E se encontrar de vez em quando ali pra dar uma brincada, né? Isso aí, cara. Isso. Verdade. Sim. Cara, de vez em quando eu vejo uns vídeos no TikTok, né, mano? Assim, o último dia da escola dá até uma depressão, né, mano? Mas, chegou pra todo mundo, né? Depressão barra felicidade, né, mano? Mas Sai da então, escola, É, começar a metade, vida. 50-50, né? muitas cara? pessoas no primeiro ano falam assim, pô, não vejo a hora da escola acabar, né, mano? Mas no terceiro Mas ano, sai. acaba. Arrepende. você vê a É igual quando você era cartinha caindo. criança, você via É. assim, ô mãe, deixa eu sair. Não vai, você é novo. Ah, mas eu quero ter 18 anos logo. Pra quê? Pra Depois quê? você chega Pior nos 18 anos, coisa. você quer ser criança de novo. Então, é uma coisa que a pessoa fala assim, não passa, mano. E passa rápido, sabe? Do primeiro pro terceiro ano, passa rápido. E a infância é uma coisa que muitas pessoas não vê passar. Muitas pessoas perdem a infância. Igual hoje tá muito fácil perder a infância pelo telefone, redes sociais. Então, Muita gente fica preso, fica né? preso, né, Tem que mano? aproveitar Tem muito. que aproveitar. E nada mais, vocês ouviram isso de nós que estamos no terceiro ano. E a gente também achava que não ia passar rápido, passou. Acho que pegou a melhor época. Pegou, Vamos falar a verdade. a gente vamos falar a pegou verdade. a melhor Por isso que a época. gente já tá sentindo falta do que a gente já tá vivendo Isso, agora. Já isso. tá Tá sentindo falta antecipando lá a na frente. sofrência já, por jeito aqui, cara. Mas é isso, cara. No terceiro ano também, é onde a gente fala, pô, é destino, separação de destino, mas é onde a gente vê que a amizade da gente é verdadeira mesmo, porque mesmo que a gente vai formar, a gente ainda tá ali, a gente tá, se precisar o outro tá ali. É isso, a parceria que toda aí. A escola foi boa, que a gente se conheceu praticamente na escola, né, mano? Desde o do sexto ano, né, mano? Eu vou falar a verdade, É, eu desde o odiava primeiro, aquilo. Eu É, odiava acho o Marcos, odiava o Vitor, Não mas gostava a gente desse era Eu não amigo. conversava com ninguém, só ficava Todo lá mundo na aqui. frente. Aí quando chegou o oitavo ano ali, eu já fui me soltando. Atentado, entre aspas, né? Até Desci conhecer pro a Santinho. gente. Aí eu conheci esses caras aqui e Desandou virou o tudo. assunto bom. Todo mundo aqui era time, rapaziada. Todo mundo sentava na frente. Mas não significa Né? que a gente do fundão não faz nada. né? Exatamente, A gente é um é. fundão evoluído. Mas é né? aquele fundão É um diferenciado. fundão evoluído, cara. Mas, cara, a história que a gente tem é uma história muito bonita. Eu espero que a gente construa uma história bem bacana. Que a gente passe visões nesse podcast para outras histórias, para unir mais pessoas. E o nosso convidado hoje é o diretor Jefinho. É uma pessoa que passou nessa escola, estudou a vida toda aqui. Formou em 2 faculdades, não foi? Administração e Matemática. Isso mesmo. É empreendedor, tem uma loja de roupas. Então é uma pessoa ali que teve um sucesso, né? E veio do zero, estudou na mesma escola que a gente. Um cara humilde. Um cara humilde que veio aqui e vai passar a visão pra nós, que foi tudo que a gente tá passando hoje. Ele passou, ele teve a turma dele, a gente espera chamar a turma dele aqui também. E daqui a alguns minutos ele vai estar chegando e a gente vai estar apresentando, mas eu queria um pouco da palavra de vocês. Como que vocês acham que uma história assim, por exemplo, do Jefinho, pode impactar na vida de vocês? Eu acho que um instinto de carreira. Capaz que assim, a gente pensa, pô, eu quero fazer aquilo. Mas ele vem aqui, dá uma Tira um ideia. pouco do medo, porque ele também começou, tipo, Isso. igual a gente. Vai tirar um pouco do medo. Eu Vai. também vejo como uma inspiração, né, cara? Porque ele é um cara que veio de pouco também. Então, ele foi, ao longo do tempo, evoluindo. Então, isso é uma inspiração. E poder Muitas chegar onde ele pessoas. chegou Isso. até Isso passar. mesmo. E lógico, matar a dúvida se na época dele ele tentava, né, Ah. gente? Pelo amor, É. ele tentava. O diretor Igual não nós. tentava. Pô, porque é diretor, o cara que não pode falar, né?
Mas a gente quer saber um pouco da resenha também. Esse podcast não precisa ser tão sério. É uma imitaçãozinha Pode ali crer, né? do Pode Crer. Então a gente quer Pode trazer conhecer um ele. espaço, É, a gente é uma fã do conversa Pode mais Pá. clean, uma conversa mais tranquila. E a gente vai chamar o nosso convidado agora. E quando sair o corte aqui, vai ser a entrada dele. E esperem, tá? Que esse convidado é muito bacana. E vocês vão adquirir um conhecimento bem bacana dele. Turma, a gente tá aqui com o nosso convidado especial, o diretor Jefinho Costa. Ele estudou toda a vida nessa escola, formou em 2 faculdades, é empreendedor. E a gente vai passar um pouco da história dele aqui. E pode falar a sua história, Jefinho, que é muito interessante, inclusive. Quero agradecer o convite a todos vocês. É uma honra estar aqui com essa turma do 3º ano, uma turma que eu tenho um carinho muito especial. Primeiramente, é importante ressaltar que eu fui aluno desde o primeiro aninho aqui nessa escola e é algo que me gratifica muito estar hoje como diretor na escola que me educou e me criou para esse momento. Pô, bacana demais. E qual que foi, tipo assim, na época, todo mundo aqui tá no 3º ano, quando você tava no 3º ano também, você também tinha um medo de o que eu vou fazer na minha vida profissional? Era uma dúvida cruel, era a pergunta de todos os dias e acredito que de todos os meus colegas. Nós tínhamos uma dúvida do que seria o futuro. Projetamos vários sonhos. Aos 25 anos, vamos ter casa, vamos ter carro, vamos ter tal curso, vamos fazer isso. E acredito que a minha turma, ela foi uma turma bastante privilegiada pelo destino, porque em média de 40 alunos, mais de 30 fizeram faculdades. E tem mais de 15, tem 2 faculdades. Então, assim, é algo que também honra muito a nossa escola. Temos grandes pessoas, grandes profissionais que saíram dessa escola. Muitas das vezes a nossa escola ela é muito descredibilizada, marginalizada, por ser uma localidade muito aberta. O distrito de Luislândia, ele está situado em um cruzamento de 2 rodovias, a BR-040 e a 365, e que tem acesso em todas as ruas do distrito. Então, assim, muitas pessoas veem esse local como um local descredibilizado, marginalizado, como periférico, e ter grandes profissionais, grandes pessoas que passaram pela nossa escola e se tornaram médicos, administradores, professores, advogados, pessoas com mais de 3 profissões, é algo que dignifica muito. E até pessoas que não optaram em fazer faculdade, mas se tornaram grandes profissionais. Temos um grande exemplo do Gomes Goleiro, que estudou aqui. Temos médicos e pessoas incríveis. Você pode citar algum dos alunos que fizeram parte da sua história, que estudavam na sua turma? Da minha turma, que fiz parte da minha história, tem a Jéssica. A Jéssica é filha do Edgar e da Vânia. Ela faz o quê? Ela se formou, ela começou fisioterapia, depois ela formou em engenharia de produção. E atualmente hoje ela mora em São Paulo. Para mim, ela era uma pessoa, minha colega de sala, que me inspirava muito. Nós havíamos uma disputa em quem tirava nota maior. E eu utilizei essa disputa como algo para o crescimento meu pessoal. Falei assim, não, eu não posso ficar para trás da Jéssica. E a Jéssica também falava assim, não, eu não posso tirar menos que o Jefinho. E quando uma disputa ela é sadia, ela leva as pessoas a grandes e novos horizontes. É porque hoje em dia tem muita disputa, tipo assim, por ego, por alguma coisa assim. Nunca é uma disputa boa, igual você fala. Disputa por altos fontes, no caso, né? Verdade. A sua disputa foi uma disputa saudável. Tipo, vamos tirar nota maior aqui e ver quem é melhor. Isso. E nós tínhamos uma disputa que era bastante interessante. A professora Ermelinda, que está aqui hoje, ainda lecionando, nós tínhamos uma disputa assim, na nossa turma. Estudávamos em casa, chegávamos e falava, eu sei a matéria. Aí o outro falava assim, não, mas se fulano já sabe a matéria, eu não posso ficar para trás, eu vou estudar e vou aprender mais 3 matérias na frente dele. E quando nós chegávamos para Ermelinda e falava assim, Ermelinda, nós já sabemos fazer delta, isso no 7º ano, e era uma matéria de 8º. Ela falou assim, eu duvido, então vai à frente no quadro e explica. E isso me despertou um interesse em me tornar professor de matemática. Pela facilidade que eu sempre tive com a disciplina, e a professora me instigar e me ajudar, quando eu ia no quadro, por exemplo, e eu ia explicar a equação de 1º grau, eu falava assim, olha, um x igual a tanto. Ela falava assim, não, Jefferson, não é um x. Você vai falar na linguagem correta, é uma incógnita. Então isso, ela me ensinou
uma forma, um vocabulário de professor. E isso foi me despertando habilidades e interesse em me tornar professor. Quando vocês relataram sobre a dúvida, eu me recordo que uma dúvida cruel que eu tinha no terceiro ano era: eu vou optar por algo que eu gosto, que é ser professor de matemática, ou eu vou me optar por algo que traz recursos financeiros, que me traz dinheiro, que me traz uma estabilidade financeira. E foi a dúvida que me perpetuou até o dia de eu fazer o vestibular. Eu vou buscar dinheiro ou eu vou buscar felicidade, aquilo que eu gosto de fazer? Naquele momento, eu entendi que a minha família, os meus pais, precisavam de mim, apostavam e colocavam todas as expectativas em mim. Porque eu fui a chave, uma ferramenta de virada para a situação financeira da minha família. Meu pai e a minha mãe acreditavam em mim, eu não podia decepcioná-los. Então eu pensei, eu tenho que optar algo que não seja tão ruim, que seja algo que eu também goste, mas que eu busque algo financeiro. Então eu optei primeiramente em formar em administração, para eu ter a minha estabilidade financeira e eu não depender mais dos meus pais. E depois, posteriormente, tive a oportunidade de fazer um R2 complementar em matemática, que foi após eu buscar a minha estabilidade financeira, que eu busquei realizar um sonho antigo, que era ser professor de matemática. E você recomenda isso para nós, ou para todo mundo que está assistindo esse podcast, sempre buscar ter uma estabilidade e buscar, tipo assim, eu vejo que tem muita gente que busca ali a questão financeira, mas esquece do sonho. Você recomenda, tipo, mesmo no final, buscar o sonho? Eu acredito muito que tudo é um equilíbrio. Eu acho que a gente também não pode fantasiar a realidade. Nós temos que buscar algo que está dentro das nossas condições emocionais, fisiológicas, financeiras. Existem várias maneiras de vocês buscarem FIES, ProUni, universidades federais. Só que a realidade de cada um, ela é muito específica. Então eu seria muito romantizado ao falar assim, ó, busque o sonho de vocês. Ah, eu sonho em ser astronauta. Ah, mas eu preciso viver em Luislândia do Oeste. Seria tão possível, assim, seria tão facilitado ser um astronauta morando em Luislândia do Oeste? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio e dentro da sua ambiência. Primeiro passo é olhar qual é a ambiência que eu estou e qual ambiência eu preciso procurar para me alcançar os meus sonhos. Então tem que ter um equilíbrio entre ambiência, seus valores. Você tem que buscar algo que não fere aquilo que seu pai e sua mãe deixou de mais valioso para vocês, que são os valores. Quais comportamentos eu preciso ter para me alcançar aquele sonho? Quais as pessoas que vão me ajudar a alcançar aquele propósito? Portanto, eu creio muito nisso pela experiência de vida, que é buscar o equilíbrio daquilo que está latente no seu coração com aquilo que é possível naquele momento. E é possível você buscar um sonho e buscar também uma estabilidade financeira e buscar também um desenvolvimento na sua vida. E o fato de quando você alcança qualquer sonho ou objetivo, você está influenciando não somente a sua vida, mas de todas as pessoas que estão ao seu redor. Quando o senhor formou logo em administração, qual foi o seu primeiro trabalho pós-faculdade? Meu primeiro trabalho foi com o Diógenes Alves Campos. Tinha um administrador na época, chamava Alex. Ele vinha de Patos e ele administrava os postos de combustíveis do senhor Diógenes, que hoje está arrendado para o posto Cachucha. Para mim, ele foi uma grande inspiração. Porque quando você sai da faculdade, você sai com a teoria. Então eu saí cru. Eu sabia a teoria, mas não sabia ligar à prática. Eu não tinha conhecimento de cheque, eu não tinha conhecimento de custódia, eu não tinha conhecimento de coisas básicas da administração. Eu tinha conhecimento de Chiavenato, eu tinha conhecimento de teorias de grandes pais da administração, mas não sabia ligar aquilo na prática. E o Diógenes, ele teve um carinho tão especial comigo que ele falava assim, olha, o Jefferson, ele é um bebê que ainda está na fralda. Então vamos todos ter uma paciência e ajudar o Jefferson, porque ele saiu da faculdade agora. Ele ainda está adquirindo ferramentas e experiências para ele se tornar um grande profissional e um grande administrador. Quando eu cheguei na minha primeira entrevista de emprego, eu estava lecionando aqui como professor. E o Alex me buscou e falou assim, ó, eu sei que aqui no distrito tem uma pessoa formada em administração e queremos que você aceite esse desafio e procure a sua área. Dê um passo e saia da área de lecionar e busque a área que você formou.
Eu aceitei esse desafio. Ele falou assim, então abre as cortinas do escritório e olhe lá fora o seu desafio. O desafio era 13 caminhões rodotrem. Eu falei com ele assim, ô Alex, meu pai, ele é mecânico, é borracheiro, e ele entende mais de veículo, de transporte. Eu acho que você está ligando uma coisa, por eu ser filho de um mecânico, que eu vou dar conta de tomar conta de uma frota de caminhões. Isso para mim é surreal. Eu não tenho as capacidades, as competências que você almeja e que você espera de mim. Ele falou assim, não, Jefferson, você formou em administração e eu sei que você é capaz. Eu fui em Goiânia, trouxe essa transportadora quase falida dentro de uma caixa de geladeira e agora nós iremos iniciar essa transportadora do zero. E eu creio muito que você, com o meu auxílio, conseguirá alcançar grandes resultados. Eu aceitei na época esse desafio para ganhar muito menos do que eu ganhava na escola. Na época era em torno de um salário mínimo. E na escola eu estava ganhando um pouco mais. Mas eu fui na esperança o quê? Eu me formei, eu me dediquei 4 anos. Eu precisei pegar ônibus, sair às 4 horas para estudar e chegar às 2. Eu não posso jogar a minha faculdade fora. Eu preciso demonstrar e tentar ver novos horizontes e colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi e continuar aprendendo ainda mais. Bom, Gerson, é muito bonita essa história e tal, sobre os seus cursos que você fez, é uma grande inspiração mesmo. E agora a gente quer saber, o senhor é diretor da nossa escola há 4 anos. Como que foi o início dessa gestão? Como que o senhor viu que o senhor queria isso mesmo, tal? Como foi Como aluno, tipo, tô aqui na escola no 3º ano, será que eu penso algum dia em ser diretor? Algum dia, assim? Passou na sua cabeça quando você era aluno ainda? Porque isso também foi, você conseguiu juntar o seu profissional e o seu sonho em um só lugar, né? Verdade. Essa questão, eu creio muito assim. Acredito muito na lei da atração, acredito muito na lei do pensamento positivo, e eu já tinha insights na minha mente, que eu tinha reflexos da possibilidade de eu ser diretor. Eu não tinha falado assim, ó, eu tenho o desejo em ser diretor, mas de um leque de profissões que eu pensei em seguir, eu acreditava que eu tinha o potencial de unir a administração com a minha paixão em lecionar. E lidar com adolescentes, lidar com pessoas, eu sempre tive um arquejo para lidar com pessoas. E eu já tinha essas imagens na minha cabeça, mas eu não acreditava que ali que era o meu lugar. Porque quando, assim como vocês devem estar passando na cabecinha de vocês, eu tinha grandes questionamentos e grandes dúvidas. Aonde é o meu lugar? Aonde eu vou me encaixar? Eu devo estar aqui? Eu devo estar lá? Eu devo me mudar? Eu devo voltar? Ficava se comparando também, Com acontece bastante. a comparação, daqui um ano, aonde que eu tenho que estar? E isso trazia também gatilhos de ansiedade. Aquela cobrança. Eu sempre me autocobrei muito, sempre tive um perfeccionismo. Então eu entendia que eu só tinha uma vida e que eu precisava me dar o máximo, porque várias pessoas dependiam daquele sonho meu. Portanto, o meu maior desafio, Matheus, que você me perguntou, foi lidar com a questão regras dentro da comunidade. Quando eu peguei a direção e eu comecei a implantar regras que eu via necessidade de implantar regras de comportamentos dentro da escola, regras de controle de entrada, controle de saída, e eu vi que algumas Mas essa pessoas... produção tá boa, hein? Hã? A produção tá boa. Tá Parabéns. ótima. Obrigado, viu, Mariana? Tô só comidinha aqui também. Isso, daqui a pouco. Tem a merenda ideal da mestra da merenda. Aí, ó. E aí, eu comecei a implantar regras e eu acredito que toda mudança, quando ela não tem um costume adequado por muitos anos e você quer chegar implantando novo, implantando mudanças, tem algumas pessoas que se retraem e não são adeptas a essas mudanças. Então, até que eu pude entender para as pessoas e botar na mente delas que, pessoal, não é algo pessoal. Pessoal, eu preciso que tenha um controle de entrada, que os pais fiquem do lado de fora da escola para eu manter um controle pela segurança dos filhos de vocês. Então, eu tive que ir como uma formiguinha, implantando pequenas mudanças, apesar que a minha ansiedade era de mudar tudo de imediato, colocar tudo à minha cara, porque eu acredito que uma escola, ela tende a ser a cara do diretor.
Se uma escola ela é moderna, o diretor é moderno. Se uma escola ela está arcaica, o diretor está deixando coisas para ela se tornar arcaica. Então eu queria muito que a escola tivesse a minha cara, fosse mais jovial, fosse mais moderna, que implementasse grandes viagens, festividades, que trazesse para os alunos aquele sentimento de pertencimento. Qual local que você gosta de estar? Eu amo estar na minha escola. É o local que eu encontro com meus colegas, é o local que eu estudo, mas o estudo não precisa ser cruel, ele não precisa ser chato. Tem como você estudar e ainda ser divertido. E ainda assim, seguir regras de condutas, seguir regras de comportamento, porque o mundo, ele é feito de regras. E quando as pessoas não conseguem se adequar na escola, que é o primeiro passo para ela ter uma vida profissional plena, ela não vai se adequar no local de serviço. Porque se ela chega atrasada na escola, ela também vai chegar atrasada no local de serviço. E a escola é o primeiro ponto de partida de aprendizagem. Bom, como o senhor disse, tem como divertir e estudar. Isso acho que nos conforta e conforta quem está assistindo também, aqui na nossa cidade. Pessoas que vão começar o futuro agora, que tem como se divertir e vai ter como estudar. Isso tira um pouco do medo. Esse dia onde eu trabalho, eu tenho um patrão, justo? Ele, estudava de segunda a sexta e sempre ele tinha um momento de lazer dele. Isso então nos conforta, sabe? É muito bom pra gente ver que na frente a gente não vai só se matar, estudar. Lógico que vai estudar, mas sempre vai ter também o seu momento. Verdade. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que talvez seja até uma sabedoria milenar. O pai e a mãe, ele implanta, sem querer, pensamentos e crenças na cabeça nossa enquanto filhos. Por exemplo, muitas mães ou pais passam para os filhos que você deve primeiro sofrer, para no final da sua vida você ser feliz. Isso é uma crença que limita muito, porque você entende o quê? Eu só vou ser feliz se eu sofrer. E não é assim. Tem como você ser feliz já. E a geração de vocês que nasceu, vocês já vieram com esse sentimento. Eu não quero sofrer igual os baby boomers, a geração X. Vocês vieram com um sentimento ardente dentro do coração, que é: eu quero ser feliz já. Eu não tenho tempo para esperar para eu ser feliz. Eu não preciso sofrer para eu ser feliz. Eu quero ser feliz já. Só que a adolescência de hoje precisa entender o quê? Eu posso ser feliz já, mas eu também não posso ter uma vida libertina. Eu tenho que ter uma vida consciente. E eu tenho que entender que para eu ser feliz, eu não tenho que quebrar regras e eu não posso ter atitudes que vai ferir os meus valores e a minha vida e que possa também trazer consequências. Eu quero, sempre enquanto diretor, ter um canal aberto com os meus alunos, com os meus professores, com a comunidade em si, demonstrando toda a minha forma de pensar. Que é essa forma que quero trazer uma mudança para a escola. Mas eu quero que essa mudança, ela seja algo que ela seja construído com o caminhar de uma formiguinha. Que seja aos poucos, para quando passar 20 anos, as pessoas olhem para lá e falem assim: uau, olha aquela escola. A escola do local que eles acreditavam que era marginalizado, a escola do local que eles não passam credibilidade, a escola que muitas vezes eu já ouvi falar assim: nossa, mas você mora lá? Isso me fere, isso me dói. Eu não gosto quando as pessoas falem mal da nossa escola, eu não gosto quando as pessoas falem dos nossos alunos, eu não gosto quando as pessoas falem do nosso distrito. Porque o nosso distrito, a nossa escola, ele é formado por todos nós. E quando as pessoas estão falando disso, elas estão falando de mim. E eu me sinto ofendido. Então, assim, defendo os meus alunos, defendo a minha escola, defendo o meu distrito. E eu quero que todas as pessoas também defendam. Porque nós podemos falar de algum parente, de um irmão, de um pai. Mas nós nunca aceitamos que outra pessoa fale daquele parente. Porque nós temos amor. E eu tenho amor por essa escola. Nossos alunos são muito humildes. Em vista de várias escolas que eu vejo problemas tão críticos, nossa escola não tem problemas com o relacionamento de alunos. Professores que vêm de fora sempre elogiam e falam assim, ó, a Márcia, por exemplo,
Um abraço para a Márcia, que talvez possa estar nos assistindo. Sempre fala, eu amo Luislândia do Oeste. Eu amo os alunos daquela escola. Os alunos são humildes. Os alunos têm carinho pelos professores. E quando eu ouço esse tipo de comentário, que foi até quando eu perguntei a ela, Márcia, eu não estou acreditando que você nos traiu. Aonde que você está trabalhando? Que escola você está trabalhando? Ela falou, a escola Teotônio mora no meu coração. Não estou trabalhando em nenhuma. Ano que vem, eu volto. Então, assim, esse tipo de comentário, esse tipo de sentimento externado pelos professores, me orgulha muito e mostra que a gente, na educação, está num caminho correto. Pô, isso é bacana demais. E uma pauta que dá pra falar também é sobre os militares na escola. Você, como diretor, tem uma visão diferente da nossa. Em comparação com outras escolas, não só do Brasil, como High School, que é a escola dos Estados Unidos, você tem alguma meta de como seria uma escola ideal, assim? Você fala, nossa, aquela escola ali é perfeita, a organização dela é perfeita, a administração dela é perfeita. A organização que eu acredito que seria perfeita é aquela organização que tivesse um equilíbrio. Sou muito defensor do equilíbrio, já até falei agora há pouco no podcast, que seria o quê? A escola, ela não pode ser bagunçada ao ponto de atrapalhar os estudos. Mas ela também não pode ser tão criteriosa e tão militarizada de forma que ela também tire um pouco da essência do estudante. Porque a escola tem barulho, mas existe uma diferença de barulho. O barulho de aula e o barulho de bagunça. Se vocês estão dentro da sala, está havendo um momento de descontração, está havendo um momento de uma dinâmica, vai haver barulho, vocês não concordam? Sim. E esse barulho é benéfico ou é maléfico ao aprendizagem? Benéfico. Só que no lado de fora da sala de aula, onde vocês estão dentro assistindo a aula, e tem um barulho no pátio, tem barulho no corredor, esse barulho ele é benéfico ou maléfico? Maléfico. Ele está atrapalhando a rotina de estudos da escola. E eu acredito que uma escola militarizada, a partir do momento que ela está com foco no pátio, na entrada, na saída, na segurança dos alunos no portão, porque nós temos grandes ataques que estão acontecendo em várias escolas. A cada mês, a cada ano, cada vez mais está comum esses ataques por alunos, por pessoas, por atentados, até uma aglomeração de estudantes, e isso me causa uma preocupação muito grande. E eu acredito que em uma escola militarizada, as pessoas vão pensar, eu não posso entrar naquela escola, eu não posso invadir aquela escola, porque possivelmente tem uma pessoa lá fazendo a ronda e fazendo a segurança daquela escola. Então, nesse sentido, a militarização ela traria um benefício muito grande para a nossa escola. Pô, bacana demais. Feliz de saber que a escola, assim, militar, é algo de uma segurança. E eu queria saber, parece que pelo jeito vai ser pausada essa escola militar. Eu queria saber de você, que é diretor. Ainda não tem nada oficial, tá? Foi pausado no momento pelo governo. Só que falam-se em notícias, que nós ainda não temos a veracidade dessas notícias, que uma deputada do PT entrou com ação para pausar e bloquear essa iniciativa nas escolas que fizeram a Assembleia Pública para aceitação desse projeto. Então ainda nós não temos nada oficial, tá bom? Outra coisa, que voltando lá na parte dos medos, eu queria saber o que você diria para os alunos que sentem aquele medo, aquele sentimento de se sentir perdido, de não saber o que vai ser ainda. A gente tá no terceirão, a gente não fica aquela angústia, aquele medo, sabe? Eu queria um conselho, alguma coisa que possa agregar para essas pessoas que se sentem perdidas. Um conselho é que isso é normal. Todos que passaram por essa fase sentiu esse mesmo receio e esse mesmo medo. Mas o conselho que eu dou é não fiquem na inércia. Por mais que vocês tenham um sonho, às vezes não é possível já imediatamente após o terceiro ano você buscar aquele sonho. Busque algo que vai te dar um degrau a mais para você alcançar aquele sonho. Só não fiquem parados, não fiquem na inércia. Fala assim, hoje, esse ano eu não vou fazer nada.
Não pensa assim. Procure algo para você ocupar, porque já ouviu aquela frase? Mente vazia, oficina do diabo. Então, assim, procure fazer algo. E algo que façam vocês felizes e que agregue algo no currículo de vocês. No final do ano, algo que eu já deixo como promessa para vocês. Eu participei recentemente de um curso de programação neurolinguística. E eu aprendi ferramentas e técnicas que eu quero implantar dentro da educação. E nós vamos fazer um trainee com vocês. Pode ser antes do vestibular, em que nós iremos aplicar ferramentas para que vocês busquem maior conhecimento do eu interior. Através dessas ferramentas, eu consigo que vocês tragam à tona realmente quais são o propósito de vida de cada um. O que está latente lá dentro, que é o inconsciente que sabe, que às vezes conscientemente vocês ainda não têm o arquejo para entender o que é que vocês querem. E eu acredito que se na minha época tivesse em posse dessas ferramentas, eu teria tido uma maior certeza daquilo que eu estava tomando como caminho. Enfim, voltando sobre a fase das leis, depois da lei da proibição do telefone, você viu que realmente mudou a aprendizagem na escola? Teve um resultado nas notas dos alunos? Teve algum resultado nas notas, essas coisas? Teve uma evolução? Teve uma evolução drasticamente positiva. Olha, vocês às vezes por estarem inseridos, vocês não percebem a mudança do antes com a mudança do depois. Quando chegávamos na sala de vocês sempre cabisbaixo. Vocês sempre, às vezes, por substâncias que o celular transfere para a mente de vocês, dopamina, isso, obrigado, vocês ficavam sempre cabisbaixos, sem motivação. E quando agora nós chegamos na porta da sala, sabe o que nós percebemos? Uma interação maior. Nós percebemos vocês em conversas, trocando diálogo entre aquela turma, porque o celular, ele aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto. E vem em um momento oportuno a calhar, que é o momento justamente que vocês estão no terceiro ano, que vocês podem aproveitar mais os professores, aproveitar a escola, aproveitar os colegas de vocês. E a mudança na aprendizagem são trabalhos mais criativos, trabalhos que nos surpreendem, assim como esse. E eu creio que a longo prazo, isso que vocês estão no terceiro ano. Agora vocês imaginam aos alunos do ensino anos iniciais que traziam celular, que estão na fase de alfabetização, o quanto era prejudicial um celular que você vai digitar e ele já está discorrendo a palavra completa. Bom, como o senhor falou, quando proibiu os celulares, as pessoas estão se interagindo mais. Eu acho que esse é o meu ano mais feliz que eu tive nas escolas. Porque os outros, como o senhor falou, o celular, a gente não via isso. Mesmo, acho que todos os alunos de todas as escolas nesse país reclamou. Eu não quero celular, não sei o que, eu vou levar escondido, vou levar. Mas nesse ano, eu acho que está sendo um ano mais, assim, o melhor ano. A comunicação melhorou muito. As pessoas mais soltas, assim. Parece que as ideias saíram mais da caixa. Por mais que as pessoas acharam ruim, no caso dos adolescentes, os jovens, foi benéfico pra gente. Sim. E eu pode falar, Matheus? Pode? E eu queria deixar para vocês algo que era da minha época. Na minha época, nós não tínhamos celular. Vocês têm o ESC, não é? Que vai lá e deixa perguntas para as pessoas. Nós tínhamos o caderno de pergunta. Vocês podem voltar com algo, anos 90. Caderno de pergunta. Qual o seu nome? Qual a sua cor favorita? De quem você gosta? Inclusive, temos uma professora aqui do terceiro ano que estudou comigo, que ela achou o meu caderno de pergunta e me disse de quem eu gostava. Então, assim, olha para você ver. Quase 20 anos após, ela encontrou um caderno de perguntas. Olha o quanto isso é uma relíquia, respondido por todos os nossos colegas. Uma coisa que se fosse para o celular tinha sido perdido. Que tinha sido perdido, já não teria talvez até mesmo mais o ESC daqui 20 anos, pode ser que não tenha, como não tem mais Orkut. É igual o jornal, a gente meio que fez um jornal avançado, um podcast. Em vez de fazer um jornal, a gente fez um podcast para evoluir um pouco. Porque tem gente que forma e simplesmente esquece da escola e, tipo assim, nessa década da escola, todo mundo que formou
perguntava, caralho, quem que estudava aqui? Nossa, nem lembrava dessa Nem pessoa. lembra. As pessoas Então é formam bom. e esquecem até dos amigos. Exato. Então é bom trazer esses ex-alunos, né, da escola, porque conta a história e, cara, viveu praticamente o que a gente viveu. E uma pauta que eu queria conversar também, igual o Matheus estava falando do celular, unir a tecnologia, agora que tem inteligência artificial, com a escola. Você acha que tem alguma forma de unir? Olha, o governo já está com práticas, eles já estão fazendo treinamentos aos professores para já haver essa implementação das IAs nas escolas, tá bom? Nós estamos passando por um processo inicialmente de aperfeiçoamento para que seja implementado. Por mais que vocês não possam trazer o celular, as escolas, a nossa escola, por exemplo, já tem um cabeamento específico de internet para os alunos. Possivelmente, com o andar, cada aluno poderá, no futuro, ter um seu laptop, o seu notebook, e a gente irá implantar cada vez mais essas IAs. Por quê? A IA hoje, ela é um grande ponto de interrogação. Assim como a televisão no passado também foi um ponto de interrogação, que eles acreditaram que era algo do demônio, que era algo que as pessoas não deveriam ter nas suas casas, que era algo que era o marco para o fim do mundo. Assim como hoje, eles estão acreditando que a IA, que é a inteligência artificial, veio para prejudicar ou trazer até o marco para o final dos tempos. E não é. Toda a mudança, ela causa uma estranheza no início. Mas eu acredito que a IA ela vem para que nós tenhamos um maior desenvolvimento tecnológico e da humanidade. Certo. Também, Jefinho, você acha que, voltando ao assunto sobre quando você queria virar diretor, né? Você acha que hoje em dia o ensino da nossa escola, do nosso distrito, você acha que tende a melhorar? Você acha que tá bom? Você acha que tem que ter um aperfeiçoamento? Tem que ter uma melhora no nosso ensino? Você acha que tá no nível, tá dando para dar uma aprendizado para as crianças? Tá para chegar na evolução boa? Olha, os índices já demonstram que a nossa escola está tendo uma evolução. Porque ganhamos o prêmio de R$100 mil do prêmio Escola Transformação, daquelas avaliações externas e conjunto de fatores de fluxo, de presença, de nota, de resultados em avaliações internas, premiaram a nossa escola como Prêmio Escola Transformação. Tivemos o prêmio da aluna do prêmio de redação do segundo concurso do Maio Amarelo do Detran. Esses índices para nossa escola, que nunca tinha alcançado nada, nós nunca tínhamos alcançado nenhum prêmio, já demonstra que nós estamos no caminho certo. Mas eu acredito que ainda não é o ideal. Nós estamos evoluindo num caminho que tornar a nossa escola referência dentro do nosso município, quem sabe dentro do nosso estado, e essa mudança, ela caminha devagar. Toda mudança, para ela ter um resultado efetivo, o resultado é ao longo prazo. O que a gente já assistiu o filme Efeito Borboleta? Um bater de asas no Brasil, por exemplo, pode causar um tufão do outro lado do mundo. Então, assim, as iniciativas que nós estamos tendo, e o governo também está fazendo na educação, elas vão ter um resultado de imediato? Não, elas vão ter um resultado a longo prazo. Mas já existe, que bom que já existe, resultados que já são possíveis mensurar já, como por exemplo, esse prêmio. Bom, como o senhor tá falando esse papo, tipo assim, é um papo sério, né? Mas eu quero saber, acho que todos nós queremos saber, como era o Jefinho na adolescência. Porque nós aqui, ó, todo mundo do fundão. A gente estuda, a gente brinca, a gente zoa. O senhor tinha esse lado também? Sinceridade? Sinceridade. Então tá bom. Olha, eu sempre fui um aluno de amplitude. Eu conversava com todos os meus colegas. Então assim, eu sentava na frente, naquela fila do meio, mas a todo momento eu estava num canto. Eu estava conversando com um, conversando com o outro, então eu já era politizado, digamos. Eu nunca tive isso de, eu não converso com ciclano, eu não me interajo com Beltrano. Eu era meio diplomático, eu era o que unia todo mundo. O que fazia situações
que causava comoção para unir. Mesmo que às vezes por errado. Porque eu também não vou me pagar aqui de santo, porque agora eu estou diretor, mas nós tínhamos rincha com outras turmas. Então, às vezes, por exemplo, turma tal vai fazer uma feira de ciência. Não, nós vamos acabar com isso. É o que sempre acontece. Nós não vamos deixar, não. Nós vamos ser, vocês também, né? Direto aqui, eu acho que o Nós vamos terceiro ser, ano é os melhor, né? nós vamos ser invictos. Exato. É. E falando de feira de ciência, nós fazíamos, saiu uma reportagem. Agora estão fazendo os alimentos transgênicos altamente, geneticamente modificados. Um grão de feijão era do tamanho tal e agora já está nascendo em tal tamanho. E assim a gente falava assim, é esse aí que vai nos trazer o prêmio. Então assim, nós uníamos muito nesse lado da competição. Por isso que eu sou a favor da competição. Tanto que naquele projeto em que nós até desembolsamos premiação expressiva para vocês naquele projeto, porque nós entendemos o quê? A competição, quando ela é benéfica, ela traz resultados. E eu acredito que aquele projeto do empreendedorismo, né, que eu quero até agradecer ao Sebastião Menezes pela parceria, mas a Márcia como coordenadora do ensino médio, trouxe algo de importante para vocês. Eu até gostaria que vocês até me trouxessem esse feedback do que vocês acharam daquele projeto. Porque nós implantamos o quê? Uma competição entre as salas em que seria premiado aquele que demonstrasse um projeto mais empreendedor, para despertar esse sentimento que nós temos que unir, nós temos que trabalhar em equipe, nós temos que desenvolver projetos, nós temos que pensar fora da caixa, nós temos que sair da mesmice de professor repassa conteúdo e aluno copista e decora. Então, assim, quero que vocês até deixem um relato sobre aquele projeto. Você falou de união. Eu acho que funcionou. Porque a nossa sala, no segundo ano, era muito unida. Aí a gente se tornou até mais unido. E hoje em dia a gente é uma sala mais unida. A gente brigava muito. Tinha que chamar você lá direto. Mas... Foi um projeto que conseguiu unir todo mundo de uma vez só e foi logo no finalzinho do ano, quando a gente estava entrando no terceiro ano. A gente parece que no finalzinho do ano a gente entendeu que a gente tinha que se unir para ver uma turma só do que ficar um grupinho ali, porque era um grupinho. Um grupo ali, um aqui. Aí um grupinho brigava aqui, aí o grupinho já brigava. Aí a sala inteira já brigava, tinha que chamar você. Porque cada um tomava a dor de um e aí dividia a turma. Isso tem de sala, Aí sala. chegou o finalzinho do ano, a gente entendeu que tinha que se unir para virar uma turma só, para não ter essa briga no final do ano e não virar um terceiro ano completo. E isso não aconteceu só na nossa sala. Pelo jeito, a gente vê pelo de fora, nas outras salas a maioria são assim, até hoje. Cada sala tem o seu grupinho quietinho. Isso, segundo, primeiro, acho que até no nono. Então, eu já vou puxar isso, né? Que era, eu ia pedir um conselho para essas pessoas, para esses alunos que estão saindo do nono ano e estão vindo agora para o ensino médio. O conselho é que a vida não é um morango. Principalmente o morango do amor. Viu? E o conselho é, vocês que estão saindo do nono ano, aproveitem bastante a série primeiro, segundo e terceiro ano, porque eles são a base para tudo. É a base para você prestar um concurso, é a base para você iniciar um curso técnico, é a base para todo tipo de prova que você for fazer na vida. As matérias que caem é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então eu acredito que se você não teve um bom desempenho até o nono ano, o primeiro ano é a hora da virada. É a hora de você falar assim, olha, eu vou estudar em casa para complementar, porque é agora que é importante. É o primeiro, segundo e terceiro ano. É a fase mais importante na vida de vocês. Até o nono é uma preparação para o ensino médio. E o ensino médio, ele prepara vocês para a vida. Tanto que agora foi implantado pelo governo, né, já tem alguns anos, projeto de vida. Para vocês se tornar protagonista da vida de vocês. E eu vejo que se você faz um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano, pode passar 30 anos, aquele conhecimento vai ficar guardado para você utilizar em oportunidades que possam vir. Pô, bacana. E a gente quer fazer um convite para você agora, que a gente vai apresentar um trabalho de inteligência artificial. A gente vai filmar, tá? Mas não sei se a gente vai postar, mas se ficar bom a gente posta. E como tá acabando o podcast, eu queria que você Mas desse... já tá acabando? Eu gostei queria que você de desse... cadeia.
que qual seria um tema pra gente pautar nesse encerramento, que seria bem bacana, algo que você pode dar um conselho, mas também um aviso que você queria dar, algum tema importante. Você fala para os alunos? Em Como geral. um todo. Olha, o que eu queria deixar, o relato, é que acreditem na educação. A educação, ela é a primordial e mais importante ferramenta que vocês podem utilizar para mudar a realidade da vida de vocês. A educação transforma uma pessoa que pode ter nascido em condições não tão favorecidas pela vida ou pelos privilégios, mas a educação é a forma que você pode utilizar para chegar a lugares altos que às vezes seus pés nunca almejaram caminhar. E, Jefinho, nesse final de podcast, né, toda essa experiência que a gente teve, todo esse conhecimento, Momento de conversa, né? conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes que estão finalizando o ano ensino médio, né, segundo, primeiro ano, o fundamental também, e todos aqueles estudantes que vão buscar um sonho quando saem daqui, uma mensagem que para fortificá-los, para conformá-los, que eles não estão sozinhos, que eles não vai sair daqui sem nada. Então, Principalmente pra quem tá terminando o terceiro ano, né? porque Mensagem, né, pra finalizar. dá uma ansiedade, assim, de Porque isso ali tem a produção ali no fundo, é praticamente, em geral, que todo mundo tá sentindo isso. É, se a gente tem aquele Friozinho medo. na barriga. Então, pra finalizar com a chave de ouro, uma mensagem Mensagem para pra dar uma gente. animada em nós. A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem específica da PNL. Que agora que eu fiz esse curso, eu tenho que colocar em prática o que eu aprendi. Cheio de coisa. A Então, assim, ó, protagonista. é. Protagonista. Tudo que você consegue imaginar, que você consegue fazer uma ponte ao futuro, se você se consegue, você, por exemplo, você está pensando fazer em qual universidade ou faculdade, você já pensou, está em dúvida? Sim. O que você está pensando em fazer? Ontem, essa semana, eu tava conversando com meu pai, fazer faculdade de EAD. Lá na Unipam, tem como fazer o vestibular online, e se você passar, talvez se um amigo meu, ele ganha 50% da bolsa. Certo. O meu sonho mesmo, era se tornar piloto de avião. Mas como você Quase falou lá no astronauta, começo, quase que eu acertei. quase astronauta. Aham. Tem que ter o primeiro degrau pra mim chegar lá. Igual se eu for uma instrutação e depois professor que era Você já está seguindo meus conselhos. Já tô lá. Ah, E eu quero fazer isso. Eu tava vendo, TI, tecnologia e informação. ótimo curso. Análise e desenvolvimento de sistemas. Certo. Isso vai ser bom porque, tipo, eu vou estar em casa, vou trabalhar, tipo, meu pai, vou colocar um exemplo. Ele quer fazer o mesmo curso que eu. Bacana. Ele já é formado na mesma coisa que você, mas ele não tem faculdade. Ele Aham. trabalha nessa área. E ano que vem Ele vai quer unir as duas unir áreas. as duas. E nós devemos fazer a mesma faculdade juntos. Bacana. Então vai ser crescendo e depois que eu Um formar sonho em aí, conjunto com o seu pai. sim, já tiver estabilidade, eu vou atrás do meu sonho mesmo. Bacana. Olha, o conselho que eu dou pra você é: se você fechar os olhos, você conseguir projetar o seu futuro, fazer uma ponte ao futuro, e você ver com quem você vai estar lá no futuro, você ver quais as conquistas que você adquiriu a partir desse curso, você já se vendo como se fosse agora o futuro, não existe passado, presente, futuro. É tudo uma ilusão de ótica na nossa mente. Então, se você consegue imaginar, frase até de Walt Disney, você consegue realizar. Então, é isso que eu deixo para vocês. Tudo que vocês quiserem, vocês pensar com a frequência correta e acreditar de todo o coração que vocês podem alcançar aquilo, aquilo já é de vocês. Então, coloquem aquilo que arde lá dentro no peito. Eu quero isso para a minha vida. E pense todo dia, se possível imprima, cola no teto, em cima da cama, para todo dia você acordar e olhar o seu sonho e você não deixar de pensar nele, porque a frequência que você emana, quanto mais você pensar que aquilo é seu, ele será seu. E ele já é seu. Então coloquem todos os sonhos de vocês em prática, dia a dia. E procurem a ambiência para aquele sonho. Para eu ser um técnico de TI, qual é a ambiência que eu devo estar? Quais os valores que eu devo carregar? Quais os comportamentos que eu quero ter? Já começa a viver seu sonho. Começa a pensar e agir como uma pessoa que já tem um ensino superior em TI. Bacana? Sim. Pô, bacana. E eu quero que você saiba que, escutando a sua história, todo mundo aqui se sente inspirado
e que são inspiração para nós, que tá no final do terceiro ano, e você foi um convidado ótimo para o nosso primeiro episódio. Muito obrigado, eu já aceito o próximo convite. Então, eu queria fazer uma salva de palmas pro Jefinho, cara. Então, e pra vocês também. SP que tá no beat, nigga.